Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, reta final. Nos faltam poucas aulas, estamos quase concluindo as classes de palavras. Hoje vamos para mais uma classe de palavra, uma classe de palavra, inclusive, da qual já falamos. Eu sou Ana Catarina, professora de língua portuguesa, e hoje vamos falar sobre a preposição. Algo minúsculo, pequenininho, aparentemente sem peso, mas de uma relevância fundamental na língua. Sob pena de a gente, inclusive, ter maus entendidos por causa desta dita cuja preposição, né? Então, assim, muitas vezes um sem no lugar do com muda completamente a história, né? Muda completamente a nossa forma de ver o mundo. Então, são termos aparentemente simples, pequenos, mas com uma consistência realmente que deve ser levada em conta, ok? Então, sobre a preposição, chama-se preposição a uma unidade linguística desprovida de independência. Já imaginou? A gente já apresenta uma classe gramatical dessa forma, né? Afirmando que não existe ela é totalmente desprovida de independência, é uma classe que depende integralmente de outras classes para poder acontecer, para poder exercer o seu papel. E talvez por isso, né, possamos cair na armadilha de considerá-la uma classe gramatical inferior. Muito pelo contrário, né? Talvez esse fato dela ser desprovida de independência faça dela exatamente uma classe gramatical muito especial, porque é ela que vai conduzir outras classes a processos de mudança, ok? Então, outra coisa a se dizer sobre a preposição é que ela não exerce nenhum outro papel que não seja ser índice da função gramatical do termo que ela introduz, tá? Então, quando você diz ela começou a falar de repente, tá? De repente é uma locução, né? Já vimos que locução, quando tem mais de uma palavra, é uma locução. As locuções, elas são formadas por preposições. Por que a preposição se chama preposição? Porque é uma posição anterior à palavra. Então, ela vai sempre ocupar uma preposição em relação a outra palavra. Então, por isso ela se chama preposição. A posição que ela ocupa é sempre anterior em relação a outra palavra. E essa posição anterior faz com que ela conduza essa outra palavra a uma mudança, a uma outra dimensão. Então, nós temos a palavra repente, de repente, já passa a ter uma ideia circunstancial, né? É como se eu dissesse, ela começou a falar subitamente, ela começou a falar de imediato, né? Então, nós temos aí uma relação que perpassa o tempo, que perpassa o modo, mas é uma relação circunstancial. Então, a partir do momento em que essa preposição ocupou essa posição anterior à palavra repente, a palavra repente, junto com a preposição, ganharam essa ideia circunstancial que vai transformar de repente numa locução adverbial e, consequentemente, com valor de advérbio, ok? Então, pode até ser uma classe de palavra desprovida de independência, porque ela está sempre ali numa posição anterior, puxando outra palavra, né, para ocupar um outro lugar, para exercer uma outra função. Mas sem ela, esta palavra não exerceria essa nova função. Então, daí a relevância que tem a preposição dentro desse processo. Outro fato a ser ressaltado sobre a preposição, nós temos aí alguns exemplos, né,
livro de história, útil a todos, alguns de vocês, necessito de ajuda, referentemente ao assunto, Casa de Pedro, pulou de contente, gosta de estudar. Então, essa preposição, ela é tão importante que é essa posição anterior que vai fazer com que a gente estude algo lá no plano sintático chamado regência. Regência verbal, regência nominal. Então, é exatamente quando a gente vê se o termo, se o verbo ou se o nome é regido por uma preposição, ok? Porque se for regido por essa preposição, pode inclusive mudar o sentido. Aí você pode inclusive estar informando outra coisa completamente diferente. Então, em livro de história, você tem a palavra história, que antecedida dessa posição anterior, chamada preposição, faz com que de história ganhe um aspecto de adjetivo em relação a livro, que é um substantivo. Então, você tem aí uma locução adjetiva, valor adjetivo, ok? História sozinha, a palavra sozinha, ela jamais daria esse aspecto porque ela é um substantivo. Acompanhada da preposição, ela ganhou um a mais, ela ganhou um upgrade, ela fez um upgrade, né? E se transformou numa locução adjetiva. Então, daí tamanha a importância dessa posição anteriormente localizada e que faz transpor a função, né? E as especificidades de uma determinada palavra. Então, a mesma coisa vai acontecer com todos, com vocês, com a ajuda, com assunto, com Pedro, com contente, com estudar. São palavras que não adquiririam esse caráter de locução adjetiva, locução adverbial, né? Elas não iriam para um outro lugar, para um novo lugar, né? Dando informação tão relevante se não fosse esta palavrinha chamada preposição. Então, cada preposição tem o seu significado unitário, fundamental, primário. Primário aí vem de primeiro, tá? Que se desdobra em outros significados contextuais. Então, ela tem um significado próprio, mas que dentro dessa posição que ela ocupa junto com outra palavra, ela vai ganhando outros significados. Ela vai ganhando outros sentidos de acordo com o contexto, ok? Então, comigo, né, não é a mesma coisa de para mim. Então, veja que a preposição ela tem uma significação muito própria e que dentro do contexto ela vai exatamente variando. Então, em acepções muito particulares que emergem do nosso saber sobre as coisas e da nova experiência de mundo, né? Inclusive, se eu digo experiência de mundo, experiência sem mundo, experiência com o mundo, experiência para o mundo, experiência pelo mundo, né? Tudo isso vai mudar. Cada vez que eu troco a preposição, muda o sentido dentro daquele contexto. Então, para não ter autonomia, é uma palavra extremamente poderosa, não é mesmo? Outro aspecto sobre a preposição. Nós também temos aqui a locução prepositiva, né? A gente vem ressaltando com outras classes de palavras, locução, mais de uma palavra, né? Sempre a locução vem precedida da preposição, e essa preposição muda tudo, né? E aqui nós temos a própria preposição abrindo horizontes novos para a própria preposição, né? Daí vem locução prepositiva é o grupo de palavras com valor e emprego de uma preposição. Em geral, a locução prepositiva é constituída de advérbio ou locução adverbial, seguida da preposição de, a ou com. Então, o garoto escondeu-se atrás do móvel. Atrás tem uma noção adverbial, né? Atrás do móvel como um todo, né? Você ganha exatamente essa preposição que aí junta com esse advérbio e o conjunto se transforma numa locução prepositiva. Não saímos por causa da chuva. O colégio ficava em frente à casa. O ofício foi redigido de acordo com o modelo.
né? Então, você tem essa locução prepositiva porque ela vai se aliar a um advérbio, mas a circunstância do advérbio, ela continua ali, né? Mas aí você tem um a mais, você tem um termo a mais, uma posição anterior, que vai, inclusive, abrilhantar essa expressão. Às vezes, a locução prepositiva se forma de duas preposições, como de, per, na locução de per si, até a, para, com. Então, eu posso ter, né? É uma honra, por exemplo, dividir esse sentimento para com a empresa, papapá, papapá, papapá. Então, eu posso ter duas preposições juntas, formando uma locução prepositiva, né? E isso é que é mágico, porque nas outras locuções, você tem a preposição com o nome e transpondo esse nome para uma outra dimensão. Então, a própria preposição se junta a ela mesma e se transpõe nos contextos, né? Então, assim, para não ter autonomia, né, repito, é uma palavra que tem um peso enorme. Mostrava-se bom para com todos, né? O substantivo que às vezes entra para formar estas locuções, em geral, está no singular, mas o plural também é possível. Por exemplo, viver à custa do pai, ou viver às custas do pai. O negócio está em via de solução, ou em vias de solução. Então, vejam que quando a locução funciona com a preposição, quando é uma locução prepositiva, é como se ela se reunisse ao advérbio, ela se reunisse ao substantivo, ela se reunisse à própria preposição e abrilhantasse o valor dessa locução. Então, a gente poderia até dizer que a locução prepositiva é uma locução que tem uma especificidade muito sua, né? Porque a locução prepositiva está longe de ser o que a gente chama Maria vai com as outras, né? A preposição ela pode não ter autonomia, mas identidade ela tem dentro do texto. Então, preposições, nós vamos classificar aqui duas categorias: as preposições essenciais e as preposições acidentais. As essenciais são aquelas que na língua sempre foram conhecidas como preposições. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Então, elas sempre foram consideradas preposições. Daí porque elas são preposições essenciais. Mas nós temos também palavras que perderam seu valor primeiro, seu valor primitivo, e passaram a funcionar ao longo do tempo como preposições, como é o caso de durante, como, conforme, feito, exceto, salvo, visto, segundo, mediante, né? Então, essas aí seriam as preposições acidentais. Digamos que elas chegaram por acidente, né, a exercerem, né, algo como preposição. Combinação e contração com outras palavras. A preposição também permite isso, né? Ela pode se combinar com outras palavras ou ela pode se contrair com outras palavras. Então, quando é que há a combinação? Quando ela se liga a outra palavra. Então, a preposição a combina com o artigo definido masculino. A mais órfama, ao. Ou a mais o artigo masculino no plural, aos. Então, aí você tem uma combinação, tá? Então, além de ela ocupar uma posição anterior em relação a outras palavras, né, fazendo uma transição dessa palavra para uma outra dimensão, ela ainda pode se combinar a determinados termos, né, e definir, inclusive, a regência desses termos. Então, a contração, quando na ligação com outra palavra, a preposição sofre redução. Por exemplo, a preposição é de é, cai o é, fica dá, né? Então, ela tem alguma perda, mas você vê ali que houve uma contração de mais a, né, resultando em dá. Inclusive, o que a gente conhece como crase é consequência de uma contração. A contração da preposição a com o artigo a. Né? E aí a gente ainda tem um processo que vai além da própria contração, que é o que a gente chama de fusão. Porque como os elementos são idênticos, é como se esse A aqui se fundisse a esse A aqui, e a gente acaba vendo um só,
e indicando com o acento grave, que é um indicador de crase. Mas a crase está lá na dimensão do sintático, nós não vamos nos ater aqui. Então, aquele, preposição a, mais aquele, pronome aquele, duma, que é a preposição de, mais o artigo indefinido uma, daquilo, que é exatamente a preposição de, mais o pronome aquilo, além do das, né, que é preposição de, mais artigo as, e poderia também ser da, preposição de, com o artigo a. Então, aí nós temos contrações. Vamos agora para os exercícios, mas já deu para perceber que a preposição, com preposição não se brinca, é algo pequenininho, mas a gente tem de dar uma atenção muito especial para a preposição, né? Então, assinale a frase em que a preposição para tem valor semântico diferente dos das demais frases. Nós fizemos um exercício parecido com esse, na aula anterior, né, relativa exatamente a outro assunto que a gente estava estudando, e vimos que é preciso que a gente tenha todas as frases para poder comparar, né? Porque até dá para a gente ver quando para é preposição ou quando não é preposição, mas para que a gente saiba que ele tem um valor semântico diferente do das demais frases, é necessário que a gente compare. Então, eu gosto do trabalho, ele me fascina, posso sentar e olhar para ele por horas. Os turistas caminharam para a catedral da cidade, famosa por suas pinturas. A solução para resolver os problemas da pesquisa era ir para a biblioteca. Um casal deve caminhar sempre para a mesma meta. Então, nas alternativas A, B, D e E, nós temos esse para como preposição, ok? Eu posso sentar e olhar para ele, olhar para alguém. Inclusive, a preposição para aí é obrigatória e o verbo olhar vai necessitar dela para poder chegar ao seu objeto. E é daí que a gente conceitua lá na parte sintática o objeto direto e o objeto indireto. Né? Que o objeto direto vai ser aquele complemento, né, que não vai necessitar de uma preposição obrigatória. O verbo vai diretamente ao complemento. E o objeto indireto é aquele em que o verbo vai precisar do auxílio da preposição para poder chegar, né, ao ponto-chave. Então, a gente diz indireto, porque ele vai chegar indiretamente por meio da preposição. Então, olha aí o valor da preposição. Os turistas caminharam para a catedral, né? Também vai estar aí relacionado ao verbo, né? E já o para a catedral está relacionado ao verbo, mas no sentido de que para a catedral da cidade, você vai ter um valor advérbio aí, né? Lugar, uma ideia circunstancial de lugar. A solução para resolver os problemas da pesquisa era ir para a biblioteca, você tem aí o para relacionado ao verbo ir, né? Um casal deve caminhar sempre para a mesma meta, caminhar para algum lugar, mas na alternativa C você tem um para diferente. Para o ministro, a luta contra as injustiças sociais deve ser o principal do programa presidencial. Aqui equivale a gente dizer de acordo com o ministro, né? De acordo com a opinião do ministro, para o ministro, segundo o ministro, conforme o pensamento do ministro, a luta, tá, 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 tá. Então, aqui a gente tem uma conjunção, a gente não tem uma preposição. E, embora, né, o sentido também mude, porque nos outros casos, basicamente, você tinha um objeto ou um complemento circunstancial com valor adverbial, né? E aqui, não. Aqui você tem uma ideia de conformidade, ok? Que é uma ideia sugerida nas conjunções, que vai ser exatamente a próxima classe de palavra que a gente vai estudar, na finalização da nossa trajetória do estudo das classes de palavras. Então, a mudança ocorre aqui de preposição e de conjunção. Então, na alternativa C, você já tem uma característica que é muito própria da conjunção. Na frase
seguinte, na alternativa, na questão seguinte, considere o excerto. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Em relação à classe gramatical, as palavras que, não, com e nada são, respectivamente. Então, vamos lá. É verdade que, lá na parte sintática, vocês devem ter estudado as orações coordenadas e subordinadas, ok? Nas orações subordinadas, vocês devem ter visto que há 3 classificações: a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial equivale a um advérbio, a oração subordinada adjetiva equivale a um adjetivo, e a oração subordinada substantiva, ela vai ocupar, em forma de oração, uma função que é própria de um substantivo, ok? Então, ela pode exercer função de sujeito, ela pode exercer função de predicativo, ela pode exercer função de complemento nominal, né, de aposto, mas aqui nós não vamos nos ater, porque o nosso foco aqui é a morfologia, mas apenas para lembrar da construção dessa oração, que nós temos o verbo ser, né? Alguma coisa é verdade, não é isso? Então, isso que começa, que não se poderia contar, funciona como sujeito de é verdade. Isso é verdade. E, sabendo que isso aqui tem a estrutura de uma oração subordinada substantiva, já sabemos que esse que é conjunção, né? Conjunção, junta frases, né? Então, é uma conjunção subordinativa. Então, o que? Uma conjunção. Não, já sabemos, já estudamos os advérbios, né? Foi, inclusive, nossa última aula. Então, nós temos o não como um advérbio de negação. Com é a nossa palavrinha mágica de hoje, é uma preposição, e nada, né, vai ser um pronome indefinido. Então, vamos ver em que alternativa nós vamos encontrar exatamente essa resposta. Então, nós temos aí a alternativa C, né? Que, conjunção, não, advérbio, com preposição e nada, pronome indefinido. Então, essas questões, elas são questões que direcionam você, já assim, de primeira, a uma resposta. Porque se você não souber classificar essas palavras dentro do contexto, você vai cair nas armadilhas, né? As armadilhas são exatamente, eles vão classificar ali palavras muito parecidas para confundir você, né? Então, se você sabe, se você aprendeu cada classe de palavra separadamente, se você sabe olhar para o contexto e identificar essas classes de palavras, você já vai direto para a alternativa correta. Você já não vai mais ficar em dúvida em 2, 3 alternativas, porque aquilo não lhe pertence mais, ok? Então, questão seguinte. Vamos ver o que ela traz. Assinale a alternativa que indica a correta classe gramatical da palavra sublinhada no trecho a seguir, sem desrespeitar o conhecimento do aluno, né? Já sabemos que um pronome não é, que está aí a alternativa soltinha, sem nenhuma marcação. Então, não é um advérbio, não é uma conjunção, não é um artigo, é uma preposição, né? Então, sem desrespeitar o conhecimento do aluno. Então, foi uma posição colocada anteriormente e que está marcando, né, uma espécie de modo. Então, sem desrespeitar o conhecimento do aluno, o professor fez tal coisa, né? Então, sem querer deixar esse aluno constrangido, o professor fez tal coisa. Então, tem um certo valor aí de modo, né? Nesse contexto. Mas é esse sem, essa preposição, essa palavra que precisa estar numa posição anterior, transpondo, permanecendo ideias circunstanciais, mas reforçando
essas ideias, né, que é chamada de preposição. Então, só lembrando aí pela própria forma da palavra, advérbio, né, guarda relação com o verbo e tem ideia circunstancial. Conjunção ainda vamos estudar, mas podemos ver que ela é formada de conjunção, então ela junta, ela une, então é um termo que serve para juntar. O artigo é aquela classe de palavra que, por excelência, confirma, né, a existência de um substantivo, porque apenas os substantivos podem ser antecedidos por artigos. A preposição, essa posição que se coloca anteriormente para transpor a função, a identidade, o sentido de outras expressões e de outras palavras, e o pronome, aquele que trabalha em prol do nome, acompanhando o nome ou substituindo o nome, e também já estudamos aqui. Então, quanto mais você conhecer sobre cada uma dessas classes de palavras, menos você vai ter dúvida na hora de classificá-las, ok? Então, assim, assiste a uma outra vez, não entendeu, volta um pouquinho, vai mais adiante, só passa adiante quando entender, porque é extremamente importante que você saiba classificar cada uma delas. Elas pertencem a uma mesma classe, a classe das palavras, como os professores pertencem a uma mesma classe, a classe dos professores. Mas cada professor é diferente, cada professor tem sua estratégia, cada professor tem sua metodologia, cada professor tem seu objetivo. Todos os professores vão chegar ao mesmo caminho, vão chegar ao mesmo objetivo por caminhos diferentes. E esses caminhos não são inferiores, esses caminhos são complementares. Então, assim também são as classes de palavras. Elas fazem parte de uma classe única, que é a classe de palavras, mas cada uma tem sua especificidade. Cada uma tem seu objetivo, cada uma tem seu propósito. E conhecer cada um desses propósitos e cada um desses objetivos é fazer a diferença ao marcar uma questão. Ok? Próxima questão. Assinale a opção que mostra a frase em que houve troca indevida entre sob e sobre. Nós temos aí duas preposições, sob, abaixo, sobre, acima, né? Então, a gente vai exatamente em busca da alternativa em que elas foram utilizadas de forma indevida, ou seja, de forma equivocada. Homens gastam a sua vida em maturar sobre o passado, em queixar-se do presente e em temer o futuro. Nenhum problema. O novo túnel está sempre sobre construção. Então, não, o novo túnel está sempre sob construção, quer dizer, submetido a uma obra. Sempre que se passa lá, você vai ver essa obra, ok? Então, aqui, o uso de sobre é indevido. Deveria estar, sim, a preposição sob. Por isso, é essa alternativa que devemos marcar. O abacateiro se debruça sobre uma espécie de muro de madeira, nenhum problema. Sob o ponto de vista do governo, a passeata era uma agitação, também nenhum problema. Sobre não pagar impostos, a consequência é grave, também nenhum problema. Então, em geral, sobre é acima ou acerca de, quando você trata de algum assunto, né? Então, tem a ver com aquele assunto. Sob aquilo que está submetido a, que está abaixo. Pode ter outras acepções de acordo com o contexto? Pode. Por isso, devemos sempre prestar atenção a essas acepções que são veiculadas pelos diferentes contextos de enunciação em que essa palavra pode acontecer. Então, assim, mais uma vez, quando houver texto, e é muito difícil uma questão de língua portuguesa não vir acompanhada de um texto, porque todos os elementos que são cobrados, por exemplo, as classes de palavras, os processos de formação de palavras, eles vêm de palavras dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado texto. Então, leia esse texto quantas vezes forem necessárias. Lembre que o texto, a primeira leitura, é uma leitura só para a gente tomar conhecimento do assunto, do que é bem geral. Numa segunda leitura, a gente começa a perceber particularidades. E apenas numa terceira leitura é que, de fato, a gente começa a fazer essas distinções.
Então, às vezes, a gente não quer perder tempo e quer ir direto para a alternativa, mas a gente acaba perdendo mais tempo, inclusive tempo de vida, porque a probabilidade de errar vai ser maior, ok? Então, cuidado com o texto, olha novamente essa frase lá no texto, vê se o sentido é exatamente esse. Não é o sentido que eu quero, não é o sentido que eu estou atribuindo, é o sentido que o texto está atribuindo. Tenha sempre cuidado com isso. As alternativas de interpretação, por exemplo, não é o que você pensa sobre o assunto, é o que é tratado sobre o assunto dentro do pensamento do autor do texto, do narrador do texto, ok? Então, sempre saiba separar essas instâncias, porque separando essas instâncias, você com certeza vai fazer a diferença na sua prova. E aí terminamos as nossas abordagens sobre a preposição. Na próxima aula, vamos para outra classe de palavras. Já estamos quase terminando as classes de palavras. São 10, faltam apenas 2. E com certeza vamos ficar mais íntimos dessas palavras e capacitados a responder questões complexas ou não, né, que abordem cada uma delas. Então, até a próxima e aquele abraço.